Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a evolução dos mamíferos na era Mesozoica. Hoje é dia de falar do grupo dos Morganocodonta, que são pequenos mamíferos que viveram também aí durante o período Jurássico. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Os Morganocodontes ou Morganocodonta é um grupo de mamíferos que são encontrados em rochas datadas do Jurássico inferior da Europa, América do Norte, China e África do Sul. Algo mais ou menos entre 201 e 174 milhões de anos. Esses animais, em geral, eram bem pequenos, né? O crânio deles media cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento e o corpo media mais ou menos entre 10 e 20 centímetros de comprimento. Então, eram animais relativamente pequenos. Em geral, a aparência desses animais provavelmente se assemelharia de um pequeno roedor ou mesmo de um pequeno musaranho. Esses animais apresentavam um crânio tipicamente mamífero, então apresentava vários ossos, né, do crânio presentes, como os pré-maxilares, maxilares, nasais, osso frontal, parietal e assim por diante. No entanto, na região da órbita do olho não apresentava um osso que se chama barra pós-orbital, que seria um osso que ficaria mais ou menos nesta região, onde está sendo indicado pela seta, que fecharia, né, a órbita do olho desse animal. O arco zigomático era um pouco mais delgado, a caixa craniana expandida e apresentavam, né, o osso chamado alisfenoide. No entanto, esse osso alisfenoide ele tinha uma morfologia mais parecida com aquela presente nos sinodontes não mamíferos, com um formato muito mais parecido, né, com um tipo de pilar em posição vertical que saía da base do crânio para o teto do crânio. Esta região aqui na coloração verde seria aquilo que nós então chamamos de osso alisfenoide. Na região da mandíbula é observado os processos tanto coronoide, angular e articular bem desenvolvidos. No entanto, existe uma característica muito curiosa nesses grupos de mamíferos, né, nos morganocodontes, que é a dupla articulação, ou seja, nós temos ali a articulação principal entre o dentário e o escamosal, que é a articulação tipicamente dos mamíferos mais derivados, porém há uma retenção ainda, mesmo que de forma vestigial, da articulação entre o osso articular e o osso quadrado, que seria uma condição ancestral presente nos outros grupos, né, de sinápsidas e nos primeiros mamíferos, mostrando desta forma, então, uma possível, né, forma de transição entre um mamífero, né, que está ali não totalmente, né, com as características derivadas ainda presentes, mas ainda guarda, né, alguns requisitos, alguns vestígios dessa antiga articulação que existia nos outros grupos de vertebrados, né, sinodontes. Sendo assim, existem alguns ossos pós-dentários, né, presentes na mandíbula, além do dentário, que estão ali presentes ainda, mas de forma reduzida. Na imagem, nós vemos, por exemplo, né, nas setas vermelhas, alguns dos vestígios, né, do osso articular e também da lâmina reflectada, né, ou inflectada. Tanto no crânio quanto na mandíbula havia 4 dentes incisivos, um dente canino, 5 dentes pré-molares na região superior e 4 dentes pré-molares na região inferior, e 3 ou 4 dentes molares presentes tanto na região superior quanto na região inferior, que é a mandíbula. Também há fortes indícios, né, evidências que apontam um desgaste dentário, ou seja, mostrando que havia ali um tipo de contato entre os dentes superiores e inferiores, que caracteriza então o tipo, né, de contato que nós chamamos de oclusão. E nesse caso, então, os Morganocodonta apresentavam uma oclusão precisa, ao contrário de outros grupos de mamíferos mais primitivos que nós vimos no vídeo anterior, que apresentavam oclusão imprecisa entre os dentes posteriores. Ou seja, mostrando aí uma tendência desse animal cada vez mais, né, se tornando mais parecido aí com características dos mamíferos mais derivados. Além disso, a característica da difiodontia parecia ter se estabelecido de uma forma completa, ou seja, haveria a troca uma única vez na vida dos dentes desse animal durante toda a sua vida, com exceção dos dentes molares. Na região do esqueleto pós-crânio, esses animais apresentavam as 2 primeiras vértebras cervicais, que são chamadas de vértebras atlas e axis, né, como nós encontramos nos mamíferos normalmente. No entanto, a vértebra atlas ela apresentava ainda uma estrutura um pouco diferente, né? Ela não chegava a formar um anel fusionado.
né, como nós encontramos nos mamíferos mais atuais, né, no caso os mamíferos mais derivados. Mas elas estavam presentes de qualquer forma, provavelmente aí dando uma maior mobilidade do pescoço, né, do crânio ali desses animais. Na região do tórax, nós observamos costelas torácicas apenas e não mais as costelas lombares e nem mesmo as costelas cervicais, como eram encontrados, por exemplo, nos outros grupos de sinodontes mais ancestrais, né, no caso, os sinodontes não mamíferos. Havia uma transição abrupta das vértebras torácicas para as vértebras lombares, o que poderia, né, na verdade, ser um indício da presença do músculo do diafragma, presente aí já nos mamíferos. Nos membros locomotores dianteiros, eles estavam presentes de uma tal forma, sua configuração, que esses membros eles eram mais parecidos com os membros dos sinodontes ancestrais não mamíferos, ou seja, um pouco mais abertos lateralmente e não totalmente posicionados embaixo do corpo, como nos mamíferos mais derivados. Na região da escápula, que é um osso onde se articula com o osso do húmero, indicada ali pela seta vermelha, nós não temos, por exemplo, algumas estruturas tipicamente encontradas em mamíferos, né, mostrando aí mais uma das características primitivas presentes nos sinodontes não mamíferos que ainda estavam presentes nos morganocodontes. Nos membros locomotores dianteiros, eles já tinham, por exemplo, um posicionamento já mais embaixo do corpo do animal, ou seja, uma condição muito mais parecida com a condição mamaliana ou mamaliforme, né? Além disso, apresentava uma estrutura, né, um forame, uma abertura ali na região da pelve, né, que é chamada de forame obturador, e o fêmur ele apresentava tipicamente características encontradas em mamíferos, né, já em mamíferos derivados, como por exemplo uma cabeça do fêmur bem definida, além de outras estruturas laterais, né, chamadas de trocânter maior e menor, que possivelmente eram estruturas, né, que estão aí ligadas a uma maior mobilidade, né, e movimento desses membros locomotores, né, um movimento que faz de trás para frente, né, provavelmente associadas aí a uma maior habilidade de locomoção desses animais. Inclusive, possivelmente, alguns desses animais também tinham hábitos arborícolas. Em suma, o posicionamento dos morganocodonta na árvore filogenética, né, no que nós chamamos de cladograma, se encontra naquela região onde vocês podem observar ali, e é destacado em vermelho. Então, esses animais eles já são animais um pouquinho mais tardios quando comparados ao Sinoconodon e ao Adelobasileus e os Aramida, que nós vimos no vídeo anterior dessa série. E eles são animais que estão ali presentes, então, possivelmente aí no começo do período Jurássico, mais ou menos entre 201, como eu já disse, e 174 milhões de anos. Alguns dos gêneros, né, mais conhecidos aí desse grupo dos Morganocodonta é justamente o Morganocodon, mas existem também outras espécies, né, e outros gêneros que já foram descritas. É interessante notar que os Morganocodonta ainda apresentam, como vocês acabaram de observar, algumas dessas características que também são encontradas, características ancestrais, né, que ainda são encontradas lá nos sinodontes não mamalianos. Então nós temos aí um caso bem interessante mostrando aí essa forma, né, esse tipo de transição ocorrendo, né, na transformação, né, na evolução de grupos, né, de organismos, de uma forma que era uma forma mais ancestral, que tinham características mais parecidas com répteis, e aos poucos elas vão se transformando em características que são mais tipicamente encontradas nos mamíferos atuais. Então, por exemplo, nessas formas de mamíferos, né, Morganocodonta, nós vemos ainda vestígios de ossos adicionais na mandíbula, né, que estavam presentes nos ancestrais. Nós vemos ainda alguns vestígios, né, em outras partes do corpo desse animal, que aos poucos, né, vestígios de características presentes nos ancestrais que aos poucos vão desaparecendo. E lá na frente nós vamos observar, já no Cretáceo, por exemplo, que muitas formas de mamíferos, como por exemplo os primeiros térios, né, e placentários que aparecem, eles vão se tornando cada vez mais parecidos com os mamíferos que nós temos hoje. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.